para trazer o alimento às nossas almas, em nome de Jesus. Já deixo os irmãos, antecipo que nós vamos estar lendo a palavra de Deus, que está lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, lá no capítulo de número 11. Enquanto os irmãos se acomodam, né? Enquanto todo mundo se assenta bem na mesa aí espiritual, para ser alimentado do verdadeiro pão da vida, que é o pão e a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus. O verbo um dia se fez carne, né? Não foi reconhecido. Muitos o desprezaram e muitos continuam desprezando ainda. Ele é a palavra. Então, vamos então ficar atentos ao que o Senhor revela pela sua palavra, porque Deus se manifestou aos homens através do seu Filho. E seu Filho é o verbo, é a palavra. Então, Hebreus capítulo número 11. Os irmãos encontraram? Eu estou só tirar um pouco a secura da garganta, porque está muito calor aqui no domingo, né, gente? Embora aqui dentro nós estamos fresquinhos, com ar-condicionado, né? Mas está fazendo um clima bem quente mesmo, aqui em nossa região. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11 e versículo 1. Nossa, quantas pregações já foram feitas, né? Com a introdução dessa palavra. Mas vamos lá, Deus tem essa palavra para o dia de hoje. É aquele arroz, feijãozinho com um temperinho diferente hoje, né? O brasileiro tanto gosta, imagina o nosso espírito que não gosta da palavra. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Aleluia. Essa tradução que eu tenho aqui é a tradução da Bíblia Almeida, Revista e Atualizada, né? Nas suas iniciais, ARA. Então, na Bíblia, ARA. Almeida, Revista e Atualizada. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Aleluia. Oremos para que Deus nos dê o discernimento, então. Amém? Esteja em oração, então, família. Pai, mais uma vez entramos na tua presença. E oração é uma coisa tão boa. Quantos que, às vezes, não querem esse momento de intimidade com o Senhor? Rejeitam, abominam esse horário, esse momento. Pai, por que fazem isso? Porque muitos ainda não entendem que o Senhor é Espírito. E aí acham que algo que os olhos veem é o Senhor. Não se pode ver com os seus olhos, com os olhos humanos. Para senti-lo é necessário estarmos em espírito e em verdade na tua presença. E para isso entramos em oração, Pai. E com toda reverência, nos prostramos espiritualmente diante de ti, nos humilhamos, porque não somos dignos. Estando nós ainda envolvidos a um corpo humano, que é uma carne pecadora, contaminada pelo pecado desde o primeiro casal. Parte esta que não subirá, será jogada ao pó, como ela foi um dia do pó, voltará para o pó. Então, Pai, mas nosso ser interior, que é a nossa alma, com teu fogo, que é o Espírito, precisa do Senhor, carecendo de ti. Então estamos aqui, Senhor, nos rendendo a ti, clamando que venha uma unção renovadora na revelação da tua palavra. E ninguém saia desse culto sem ter o discernimento daquilo que o Senhor revelou para a tua única e exclusiva glória. Com a única intenção de libertar, curar, renovar, transformar e salvar as almas, tirando do cativeiro das trevas para a sua luz, em nome do Filho Jesus. Amém? Amados, hoje nós vamos aprender com o Espírito Santo, porque ele me revelou, sobre a importância de guardar a fé e perseverar nela. E também, para isso, é preciso aprender a desenvolvê-la e de como protegê-la das setas que o diabo envia para nos abater. Hoje Deus me deu assim uma metáfora. Eu estava em consagração, de repente, quando ele falou de seta, em espírito, ele mostrou eu não sei como chama aquilo, esqueci, onde os boxeadores ficam. Ringue, obrigado. Deus mostrou um ringue. Ringue, né? Os irmãos entenderam. Mostrou para mim aquilo, e eu fiquei, Senhor, que visão que é essa? E o Senhor falou, vamos falar de setas. E como eu gostava, hoje não assisto mais, não tenho tempo, mas na época do mundo eu gostava de assistir boxe. Né? Na época do Brasil tinha, um peso pesado, tinha um lutador chamado Maguila, né? Os mais antigos lembram desse Maguila, lembram de outros, Eder Jogo e tantos outros. Aquela época, uma época de ouro do boxe brasileiro,
em que nós éramos empurrados a assistir, porque eles eram mundialmente conhecidos. Mas, enfim, então, talvez até seja por isso que Deus, por saber que eu assistia no passado lá, distante lá atrás, ele mostrou para mim esse livro. Por quê? Porque ele quis me trazer uma metáfora. Eu falei, que metáfora que é essa? Ele falou, vamos falar de setas. Eu falei, mas um rim. Eu não falei rim, não. Eu falei, mas isso aí, referente a setas? Ele falou, sim, vamos falar. Porque setas são como uma metáfora, é como socos. E um adversário de determinado pugilista lança sobre o outro, sobre o seu oponente. E esse pugilista experiente, sagaz, astuto, ao perceber que determinado golpe foi sentido pelo seu adversário, ele começa então a desferir vários outros golpes naquela mesma região, com qual finalidade? De abatê-lo. Porque ele percebeu que aquele seu adversário sentiu o golpe. Então ele começa a bater justamente, ele dá um jeitinho de bater sempre naquela região, onde o que levou o soco e machucou, faz a expressão. Inevitavelmente dói a fisionomia de expressão, ela é vista claramente, e o outro está concentrado a olhar na fisionomia. Ele percebe, então, que aquele golpe desferido machucou o seu oponente. Ele, então, começa a desferir vários golpes. E de tanto levar golpe no mesmo lugar, aquele que sofreu o golpe e se sentiu, ele cai e sempre é derrotado, porque o astuto, o sagaz, o esperto, que bateu uma vez e atingiu, ele vai sempre fazer isso. Aí o Senhor falou assim é o diabo, é o adversário de vocês, das vossas almas, quando ele percebe que você sentiu um golpe. Ele então começa a lançar setas sempre naquela mesma área da sua vida, naquela mesma situação, para te abater. Ele sabe, amados, que você sentiu o golpe. Ele sabe que você foi ferido naquela área. Porque ele lançou setas, você estava se esquivando. Alguma delas, por algum momento de distração, você não conseguiu se esquivar. Não conseguiu, com o escudo da fé, proteger-se. E a seta entrou. E você se sentiu, você se acusou o golpe. De que maneira? De várias maneiras. Abatido, mostrando angustiado, ansioso, ansiosa, enfim. Ele percebe. E ao perceber, ele começa, então, o tempo todo a trabalhar naquela mesma área. Mas, vamos voltar para o pugilismo? Se o pugilista que levou a pancada, é óbvio, ele é uma pessoa que está ali preparada para enfrentar um adversário. Levou, foi uma distração dele. Ele levou um golpe. Começou o outro querer bater. Então ele começa a proteger aquela região. Você compreende, amados? Amém? Ele começa então a proteger e a se esquivar para que não venham os socos certas naquela área. Isso é sabedoria, amados. Para tentar se manter em pé até chegar o momento que ele é salvo do gongo. Vocês estão entendendo? O gongo é aquele bim-bim para parar a luta. E aí tem que parar a luta, né? Então, ele fica se esquivando ou tentando se defender, proteger aquele local para que não seja mais desferido golpes ali, que as setas não entrem mais. E assim é o boxeador, né? Ele faz isso o tempo todo para tentar se recuperar até um novo round. E assim nós devemos aprender também a nos esquivar do inimigo até que o nosso socorro venha e nos fortaleça para vencer a luta. Porque quando nós viemos para a igreja, irmãos, é mais ou menos como aquele suar do gongo, em que você vai sentar no banquinho, quando toca o gongo lá, para a luta, o inimigo, o adversário para de desferir o golpe, no caso, quando você vem para a igreja, há toda uma proteção aqui. Amém? É o banquinho no cantinho do lugar, do ringue, né? No cantinho. Para você estar ali sentadinho, fazendo o quê? Recebendo o apoio. O apoio vem te dar água, o apoio vem te limpar o seu suor, até às vezes teu sangue, vem cuidar dos seus ferimentos. E o que é mais importante, vem o treinador, o técnico, aquele que é experiente, contratado para lhe instruir, a fim de que, ao observar a estratégia do adversário, ele vai passar para você a estratégia de como se defender e também como contra-atacar
para poder você sair vitorioso nessa luta. Então, o momento do round, quando é soado o gongo, é o momento mais esperado para quem está apanhando. Deveria ser assim o principal momento de se sentar no banquinho para ouvir a instrução do seu treinador, do seu mestre, do seu Senhor. Que se tem alguém capaz de lhe instruir como você vence o diabo, é aquele que venceu a própria morte. Você crê nisso? Então, amados, agora é irracional. O Senhor falava assim, filho, essa metáfora eu estou te dando porque alguns agem de forma irracional. Eu falei, como assim, Senhor? Porque veja bem, se você não confia no seu treinador, no seu grupo de apoio, o que você está fazendo com eles? O Senhor falou, é irracional. Não faz sentido. Você está onde você não confia, com quem você não confia. Ou com quem você vê que não está resolvendo nada, só vê ali te banou, não sabe tratar das suas feridas, não sabe te instruir, e você quando volta para um round, tudo que foi falado não adiantou nada. Vamos trazer para nós mensagens todas. Não adiantou nada. Que instrução que você recebeu? Que tudo posso naquele que me fortalece. Você pode o quê naquele que te fortalece? Já pregamos sobre isso. Paulo não quis dizer o que muitos pregam. Paulo quis dizer que tudo ele pode ser abatido, ele pode estar angustiado, ele pode passar por privações, mas ele nunca abandonará a fé dele, porque tem alguém que me fortalece nessas horas. Você entende, queridos? Mas tem pessoas que interpretam o evangelho de forma equivocada ou como bem lhe convém. É o tal do Deus particular que é mais servo do que Senhor, né? E são essas mensagens que eu vivo debatendo em cima disso, porque o Espírito Santo está desinquieto com isso aí, amado. Ele está falando, filho, se você não vigiar, se você não cuidar, se você for agradar as pessoas, você se torna mais um. E não é isso que eu quero para a minha hora. Você está entendendo, igreja? Então nós estamos aqui pregando pelo Espírito Santo para que você possa, nesse banquinho sentado, receber realmente o apoio, a cura, a restauração, a força necessária para levantar-se e enfrentar o adversário. Amém, igreja? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Agora veja bem, quando as forças estão renovadas e a estratégia passada, informada, na próxima luta, no próximo round, com certeza a sua sorte vai mudar, como muda do boxeador, do exemplo da metáfora. Se ele ouviu bem as instruções do seu treinador, vai colocar tudo em prática, está renovado, renovou as forças, já bebeu água, já secou o suor, já curou as feridas ali, passaram, colocaram o curativo, ele está pronto, agora sei, cuidado, proteja essa área sua aí, ó. Essa área, a área da sua área tal, área sentimental, o diabo ataca aí, cuidado, vigia nessa área. Opa, essa área é a área é uma área que você tem que cuidar, porque é uma área perigosa, a área do quê? A área dos vícios, a área das amizades, né? Dos relacionamentos, cuidado. Então, você tem que ter cuidado. Olha, essa área é a área que você não tem noção e gasta o que não tem. Cuidado, é uma cilada, é uma seta enviada para destruir a tua vida financeira. Então, você tem que proteger essa área, porque o inimigo está trabalhando nisso. Você está entendendo, igreja? A igreja está entendendo mesmo, igreja? Então, voltamos para cá. Então, quando a estratégia é dada, quando você se levanta do banquinho para enfrentar o adversário, a sua sorte, como daquele boxeador que racionalmente confia no seu treinador, confia na equipe de apoio, ele então vai colocar tudo em prática. Porque se não confiar, ele fala, eu vou fazer do meu jeito. São os tais dos crentes, né? O crente, ele ouve e fala assim, o pastor falou, mas eu vou fazer assim porque eu sinto, eu já orei a Deus, Deus já falou comigo, né? Deus já falou comigo, eu estou prontinho até para pregar no lugar dele. Você está entendendo? Tem gente que é assim. Deus já falou comigo, eu já orei a Deus, Deus já falou comigo. Então tudo que ele está falando não importa, é o que Deus falou comigo que importa. Então você não confia no seu treinador. Você não confia na equipe de apoio que Deus levantou, no caso, o seu treinador levantou para te dar apoio. Você está entendendo, igreja? Então, vamos lá. Então não pode ser assim. Agora, se você confia, se você tem certeza, e você tem ouvido a palavra, e tem vindo a convicção e a certeza que você está ouvindo a palavra que te liberta, que te transforma, que faz com que você cresça. Então você está
Dentro desse contexto de Jeremias 29, do 12 ao 14, eu vou ler para os irmãos. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 29, do versículo de número 12 ao 14, só a parte A. Vamos ler aqui para nós, para os irmãos, vamos ler junto? Versículo número 12 vai dizer assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Versículo 13: buscar-me-eis, e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. A parte A do versículo 14 só, que é onde Deus mandou parar. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Olha aí o que foi falado agora. Se você ouvir a voz de Deus, se você praticar tudo que Ele te instruiu a fazer, não tem segredo, amados. Você vai vencer, porque Deus te fará vencer. E a sua sorte é mudada mesmo, de verdade. O problema é quando não se confia. É quando você não quer ouvir, quando você não está disposto a ouvir, ou quando você está disposto só a ouvir o que te interessa. Né? Então fica complicado. Então eu vou pedir que meus irmãos, lembre-se que a fé é a certeza, que nós lemos lá no começo, Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Amém? Então, a fé é isso, é um dom que Deus dá a você por ouvir a palavra, e você tem certeza, ninguém toma isso de você. Amados, eu posso afirmar, a minha experiência com Deus, na minha conversão, não foi de homens. A minha foi sobrenatural, e acho que 90% até mais dessa igreja conhece a minha história. Eu conto ela para meus passageiros, amados, e se arrepiam. Tem pessoa que se emociona, tem pessoa que chora. Por quê? Porque sente a presença de Deus. Fala, nossa, eu estou inteiro arrepiado, que testemunho. Porque é um testemunho forte. Então nada e ninguém me tira da presença de Deus, porque não tive alguém me falou. Não, eu não ouvi falar de Deus. Eu tive uma experiência com Deus na minha conversão. Ele quis me dar essa experiência, para a exclusiva glória dele. Então, olha, irmãos, pode acontecer o que for. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza. Então, amados, por isso que a gente insiste que você aprenda a ter experiências com Deus. Busque essas experiências. Se você buscar, você vai achar a Deus. Mas se você buscar, não é com o teu meio coração, com o teu meio entendimento, não. Com todo o seu entendimento, com toda a força da sua alma. Serei achado de vós, diz o Senhor. Amém? Então, a fé é a certeza de coisas que eu espero. Convicção de fatos que eu não estou vendo, porque eu não preciso ver para crer. Eu creio naquilo que eu não vejo, porque simplesmente eu creio. Deus me deu experiências, e eu tive experiências com Deus, eu falo eu, quem tem essa fé, de poder crer sem ver. Lá em Hebreus mesmo, no capítulo número 11 também, no versículo 6, Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala assim, ora, de fato, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver com o dom da fé, você não agrada a Deus mesmo. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Poxa, tem gente que se aproxima de Deus e não crê nele? Tem, né? Tem. Porque senão não estaria escrito aqui. Reflita nessa passagem, amado. De fato, sem fé, sem certeza e sem convicção, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador, aquele que vai recompensar os que o buscam. Diga amém? Lembremos-nos que nosso Deus é onisciente. Ele realmente sabe quem nele crê. Ele sabe, amados. Tanto é que ele deixa bem claro, uma outra passagem, um pouquinho à frente de Hebreus, Tiago, capítulo de número 1, ele sabe, ele é onisciente, amado. Não adianta o homem tentar enganar. Você pode até enganar o pastor, você pode enganar algum irmão, né? Com fisionomia de religioso, mas de Deus ninguém se zomba. Então, capítulo 1 de Tiago deixa muito claro no versículo 6, 7 e 8. Olha, ele fala assim, peça, porém, com fé, com certeza e convicção, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. O vento é o diabo.
Não suponha, versículo 7, que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Não alcançará, amados. Não adianta. Porque está dizendo, não pense esse homem. Não suponha esse homem, esse ser humano, ou essa mulher, que alcançará do Senhor alguma coisa. Versículo 8. Não alcançará por quê? O versículo 8 explica. Porque é homem, é um ser humano de ânimo dobre. É inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, nunca se firma na palavra de Deus. E por que Deus faz isso, amados? Porque se ele abençoar, se ele agir, se ele atender aquele que não confia nele totalmente, ele vai estar prejudicando aquele abençoado, aquela pessoa. Porque aquela pessoa não sabe que é Deus que agiu, não tem convicção disso. E o que é pior? Essa pessoa recebe a bênção, tchau. É os leprosos, né? 9 leprosos receberam a bênção, tchau. Não preciso mais de Deus, já recebi a vitória. Tolinho. Lá na curva o diabo está esperando de novo. Para onde você vai correr agora? Né? Então, é assim que são as pessoas. O ser humano é assim. Quando eu falo dos leprosos, quem conhece a palavra sabe do que eu estou falando. 10 leprosos, todos foram curados. Deus curou todos que vieram em conta de Jesus. E só um voltou para dar glórias a Deus. Né? Um só. Jesus perguntou, cadê os outros 9? Né? Só você voltou para dar glórias a Deus? Né? E assim são seres humanos. Então são inconstantes em tudo que faz. Então Deus deixa bem claro, para não acontecer o que aconteceu, porque com certeza a lepra voltou naqueles 9. Porque a lepra é uma doença do maligno. Então o diabo fez voltar. Por quê? Porque, na verdade, não vou citar nomes, mas é um grande jornalista morto recentemente. Quando eu falo recentemente, 3, 4, 5, 6 anos atrás, o tempo está voando. Ele estava trabalhando numa rede de TV, que é uma rede cristã evangélica. E ali começaram a doutriná-lo, a orientá-lo sobre cura, né? Foi detectado nele um câncer. E enquanto ele buscava apenas informações no cristianismo, naquilo onde ele inclusive trabalhava, ele estava indo muito bem. Nossa, ele tinha se recuperado, olha, maravilhosamente estava indo. Estava dando testemunho já. Acontece que o diabo, né? Opa, eu não posso deixar ele continuar dando testemunho, só ouvindo esse. Vou trazer mais alguém. E alguém, talvez um amigo, um amigar, né? Ô, meu querido, minha querida, olha, né? Vamos fazer o seguinte, eu tenho uma pessoa aí que, olha, ele faz uma cirurgia espiritual tremenda e você vai sair curado. Tem ele, sabe? E começou. Será? Não. Dúvida. E aí começou aí. Eu estou falando, não é. Esse fato, ele é contado, irmão, nas redes sociais. Que essa pessoa, um grande jornalista, infelizmente começou a procurar aqui, a colar, lá, deixou de buscar na fonte. O fim, infelizmente, nessa hora Deus recua e fala, não, ele entra em Tiago, uma pessoa duvida de mim, duvida que eu curei. Então, não supõe este homem, esse ser humano, que vai alcançar alguma coisa minha, não vai. Retira a bênção, deixa ele procurar onde ele quiser, então. E aí a pessoa entra em confusão, e aí já não está em nosso meio há um bom tempo. Longe de eu ficar citando o nome aqui para não ser, né, depois talvez aí processado. Mas, infelizmente, a gente tem que contar fatos. Esse é um fato, porque eu acompanhei o caso de perto e vi que era isso que aconteceu. Muitos nem sabem. Então, amados, não peça sempre com fé. Fé é certeza e convicção, e nada duvidando, pois aquele que duvida ele é semelhante à onda que é agitada pelo diabo, né, pelo vento, e levada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não alcançará, porque é homem de ânimo dobre. Ele não é constante em nada do que faz. Ele é inconstante em todos os seus caminhos. Então, amados, falamos que Deus sabe, e Ele sabe mesmo quem é que realmente nele confia. Nada fica oculto aos seus olhos. Então, Ele sabe, Ele vai lá no coração e vê. Se Ele vê que você tem certeza e convicção, Ele tem maior prazer em derramar. Ele se agradou da sua fé e vai agir. Se Ele encontrou dúvida, Ele recua. Porque não será justo para aqueles que têm plena convicção em Deus. Não será justo. Deus, no plano espiritual, que é um mundo espiritual, é desvendado, para quem não sabe. Não existe nada oculto. Nós não estamos vendo o céu. Eu não estou vendo o que está acontecendo lá fora. Se passar um avião lá em cima agora, eu não estou vendo. Mas quem está na rua pode, de repente, falar assim, um avião passando. Porque ele está desvendado. Aqui nós estamos
O teto está nos impedindo de ver o externo. Amém? Amém? Vocês estão entendendo a metáfora? E assim é o mundo espiritual. O mundo espiritual é desvendado. E os seres espirituais irão reconhecer a justiça de Deus se ele agir com justiça. E não é justo ele abençoar quem dele duvida. Vocês estão entendendo? Além de não fazer bem para a própria pessoa, porque ela não vai ter convicção e certeza nunca, e sem fé não há salvação, não há certeza e convicção. Então, ele também vai estar sendo visto no mundo espiritual, aos seres espirituais, que Deus é injusto. Olha, aquele confiava mais ou menos, ele abençoou. Aquele confiava muito, ele abençoou também, mas aquele está melhor. Olha que coisa. Então, até os anjos vão começar a ficar assim, né? Não sei. O diabo é nojento, era um anjo, e era um dos principais. Então, Deus, ele é justo, jamais ele cometerá nenhuma injustiça, porque ele é justo. Ele é justo. A sua balança é 100%, não é nem 99%, é 100% justo. Então ele não vai agir. Quando ele fala isso aqui, amado, não suponha esse homem, é porque ele é justo. Se a pessoa não tem fé, ele não vai dar, porque a pessoa ele não pode ser visto no mundo espiritual como um Deus injusto. Vocês estão entendendo, igreja? Então, voltando para cá. E para que eu creia nele, eu vou precisar buscar. Para mim ter certeza e convicção, eu vou ter que ouvir e ouvir e ouvir mais. E praticar. Não é você ouvir que a solução é Jesus, você sair daqui, esquecer tudo e agir como carnal, né? Lá fora. Então não adianta nada. Você tem que ouvir e ouvir e praticar. E se esforçar muito, 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 porque está escrito, e esta é a verdade. Mateus, capítulo de número 11, versículo 12. O que dizem em Mateus 11, versículo 12? Está aqui, ó. Mateus 11, versículo 12 diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. Então não há como tomar o reino de Deus. Eu tirei a parte de João Batista, porque não interessa, né, amados? Interessa você saber que Deus está dizendo, olha, o reino de Deus, as vitórias que você tanto almeja que vem de Deus, ela só pode ser conquistada por esforço. E o esforço é de você praticar, de você resistir às setas do diabo, resistir aos convites dele, para você faltar no próximo culto, para você não estar aqui, para você não ouvir a palavra. O diabo fará de tudo, amado. Ele vai tentar fazer de tudo para que você não ouça a palavra, porque se você ouvir a palavra e ganhar entendimento dela, você se torna uma arma terrível no inferno, contra o inferno. Então, amados, o reino dos céus, as bênçãos que vêm da parte de Deus, só são tomadas por esforço, só são conquistadas por esforço. E só quem se esforça que se apodera do reino de Deus, das vitórias que Deus tem para os homens. E voltar atrás, amados, jamais pode ser uma opção para os filhos de Deus. Jamais. Voltar atrás, vá lá em Hebreus capítulo 10, veja o que Deus fala sobre voltar atrás. Vamos lá, Hebreus capítulo 10, versículo 38. Hebreus 10, 38. Todavia o meu justo viverá pela fé, pela certeza e convicção. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. É Deus dizendo isso, amados. Eu não tenho prazer nenhum naquele que retrocede, naquele que volta para trás. Ó, amados, em vários momentos da jornada do povo de Israel, tá? Lá no Êxodo, o povo de Israel expressou o desejo de retornar para Israel, para Egito. Você acredita nisso? Quem conhece a Bíblia sabe do que estou falando. Em várias passagens do livro de Êxodo, também outros livros de Números, o povo de Israel expressou de forma murmuratória desejo de voltar para a escravidão no Egito. Por quê? Porque eles não tinham certeza e convicção de que realmente poderiam vencer as nações daquela terra prometida, que eram nações poderosas, havia até muralha. Atravessou o Rio Jordão para chegar naquela terra. Qual a primeira cidade que se depara em Canaã? Meu Deus! Jericó. Muralha de... Imagina um prédio de quatro andares. É mais ou menos para comparar as muralhas de Jericó. Imagina 50 metros mais ou menos de largura, de estrutura. Imagina em volta de toda Jericó, essa muralha, com armamentos apontados o tempo todo para, se alguém tentar escalar aquelas muralhas. Um exército poderosíssimo em Jericó. A primeira cidade era aquela. É óbvio
que pelos olhos humanos, os dos 12 espias que foram, os 10 pela mente humana pequenininha, medíocre, voltaram dizendo: olha, realmente tudo lá, nós ficamos lá 40 dias, olha, ficamos lá como espias, a terra é tudo que Deus falou. Gente, que terra, hein? Que coisa maravilhosa. Só tem um problema: nós não temos condições nenhuma de vencer aquele povo. Nenhuma condição. A primeira cidade é Jericó, já tem uma muralha, olha, pode esquecer. Olha, Moisés, aí começou. O que o senhor veio fazer por nós, hein? Ei, não trouxe aqui para morrer no deserto. Né? Que loucura. Vá lá em Êxodo, capítulo 14, e veja só essa murmuração. Imagine como que Deus se sentiu ferido, porque eles achavam que estavam murmurando contra o homem. Esse é o grande problema do crente. Ele acha que está falando com o homem. E o homem é homem. Mas o homem ungido é Deus agindo no homem. Esse é o grande problema do crente. Presta atenção. Êxodo 14, versículo 11 e 12. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Meu Deus do céu. Versículo de número 12. Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrer nesse deserto. Misericórdia. Amados, vamos perdoar esse povo? Vamos perdoar, porque aquele povo não tinha o Espírito Santo. Não tinha ainda se cumprido a promessa do derramar do Espírito sobre toda a carne. E agora, eu vou dizer para você, a frase: o que muito sabe, o que muito tem, muito será cobrado. Você tem aí o Espírito Santo. Você agir como aqueles homens que não tinham nenhuma consciência do que era o Espírito Santo, agir como eles, murmurando, querendo voltar para o mundo, querendo praticar as coisas que você praticava, achando que é melhor do que estar servindo a Deus. Tem gente que é assim: eu vim para a igreja, minha vida mudou, agora não consigo mais nada, está tudo. Gente, eu era executivo da multinacional. Quando eu me fui chamado, eu estava como gerente de uma grande empresa, gerente comercial de um estado inteirinho do Paraná, com exceção de Curitiba e litoral. Eu cuidava de todo o Paraná, era a minha responsabilidade, o Paraná. Quando Deus me chamou, Ele tirou tudo isso. Vê se eu fiquei murmurando. Por quê? Porque eu tive uma experiência com Deus. Eu não fiquei olhando para a circunstância. Eu estou olhando para a minha salvação. Eu tenho uma alma dentro de mim, sou eu. E eu sei que eu não vou ficar para sempre aqui. E esse momento pode acontecer a qualquer momento, então tem que estar o quê? Preparado para estar com o Senhor. Amém, igreja? Por que você faz da tua vida como se fosse terreno? Você não é só preso, você só está de passagem aqui, meu irmão, minha irmã. Queira você acreditar nisso ou não, você deve ter visto já vários dos seus meios indo embora. Não importa a idade. Então, amados, meu Deus. Ai, Jesus. Tem uma passagem, amados, lá em Hebreus, que diz assim, capítulo 10. Eu estou olhando aqui o esboço e olhando a hora. Vamos lá. Hebreus, capítulo de número 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10, vai dizer assim. Hebreus 10, 35 e 36. Os irmãos encontraram? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. É como se tivesse escrito: não abandoneis a vossa fé. Não abandoneis o escudo da fé. Ela tem grande recompensa, que é galardão, né? Versículo 36. Com efeito, portanto, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Que promessa? De um carro novo? De um novo relacionamento? De um casamento? É isso que você coloca Deus nesse nível. Esse é o nível que você acha que Deus é? Deus está falando para que você alcanceis a promessa de andar em ruas de ouro, de sentar-se no trono com Ele, de governar o universo. Para de pensar pequeno, para de ser medíocre. Amém, igreja? Eu estou pelo Espírito de Deus falando, irmãos. Não pense você que eu falo de mim.
Eu já falei para vocês N vezes, para mim é interessante pregar, se eu fosse um homem não ungido, pregar o que vocês agrada a vocês para encher essas cadeiras todas aí. Só que depois a minha alma, o que vai ser dela? Eu sou ungido, amados. Eu sou separado por Deus para pregar a verdade. E estou pregando a verdade. E pregarei até o último dia da minha vida. Não importa a circunstância. Porque eu não estou aqui de passagem apenas para viver uma vida terrena. Estou aqui vivendo uma vida porque eu conheci o Deus da eternidade. Eu não tive o privilégio de Paulo de ficar cego e depois receber a visão de volta. Mas tive um outro privilégio. Outra situação aconteceu comigo no encontro que eu tive com Deus. E Deus quer ter esse encontro com todos. Mas Ele quer que você busque Ele. De que maneira? De todo o teu coração, com toda a força da sua alma. Mas a primeira oportunidade de um shopping, você vai largar de vir para a igreja para ouvir a voz dele e vai para o shopping. Primeira oportunidade de assistir um jogo, você... Estou falando porque já aconteceu isso na igreja. Passa um jogo, a pessoa vai assistir um jogo e deixa de ouvir a palavra de Deus. Aí você quer ser o quê, amados? Quer ser visto no mundo espiritual como, esse é o exemplo de cristão, irmãos. Se liberta. Liberta-se, não se amolde ao mundo, saia dessa enquanto há tempo. Amém, igreja? Então, irmãos, versículo, nós temos Hebreus 35, 36. Não abandoneis a vossa confiança. A vossa fé, ela tem grande recompensa, grande galardão. Contanto, você tem a necessidade de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, você alcance a promessa da salvação, amados. O exemplo lá dos 12 espias, só 2 voltaram, quando aqueles idiotas dos 10 começaram, olha, lá não dá não, pode esquecer, Moisés, Moisés, você trouxe nós aqui para morrer aqui, não tem como invadir. Os 2 se levantaram, o primeiro foi Calebe, eia, para de falar essas besteiras. Josué e Calebe, os únicos 2 que mantiveram-se firmes. Calebe levantou a voz e falou, para com isso. Vocês esqueceram do que Deus fez contra o Egito? O império do Egito foi derrotado pelo nosso Deus. Vocês esqueceram que o mar foi aberto, nós atravessamos a cerca, depois o exército foi derrotado ali, nos nossos olhos. Vocês esqueceram? E esquecem, irmãos. E esquecem. O povo esquece. O diabo faz esquecer. Tem gente aqui dentro que foi abençoado, que a semana seguinte já esqueceu. Abençoado por Deus, não é por homem, não por Deus. Recebeu bênção. Tem gente que nasceu aqui, foi abençoado e está vivendo uma vida lá fora, esqueceu que existe um lugar onde Deus deu a bênção. O povo esquece, amados. E o povo esquece e acha que Deus está vendo isso como? Está aplaudindo, não. Deus está comigo, Ele está comigo, está com você nada. Você não tem o Espírito Santo, se você tivesse, você teria gratidão, você teria vergonha na cara. Você teria hombridade, teria caráter de ser firme aonde Deus colocou teus pés. Não tem o Espírito Santo não, amados. Conversa, essa conversinha de que eu falei com Deus, falou nada. Você não sabe nem quem é Deus. Se soubesse quem é Deus, eu faria o que você faz. Diz o Espírito de Deus. Então, Josué 14, vamos lá. Lá tem um exemplo claro desse que levantou a voz e falou, vocês estão ficando loucos? Vocês estão malucos? Vocês esqueceram do que Deus fez? Josué 14, amados. Não fique bravo comigo não, meus irmãos. Pensa que é o pastor não, irmãos. Tem gente que pensa que é o pastor. Meu irmão, já falei para você, até quando você vai ainda entrar nessa ainda, de achar que é o pastor falando, meu Deus do céu. Até o dia que você vê que não era e fala, Senhor, me perdoa, era o Senhor falando, eu achei que... você achou? Porque você não tinha intimidade comigo. Porque você... Eu estou em espírito, amados. Não se esqueça disso. Não se esqueça que eu estou falando pelo Espírito de Deus. E você pensa que o pastor está bravo? Não está. Ele está tentando chacoalhar essa figueira que está aí, insistindo em não dar fruto, insistindo a andar como o mundo anda. Josué 14, irmãos. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Cuidado. Não brinque com as coisas sagradas. De Deus ninguém se zomba. Por favor, meu irmão. Por favor, minha irmã. Acorde para a realidade da vida. A vida que eu falo é eterna. Essa daqui você pode até se completar em alguma coisa. O diabo dá para depois te tomar. Ele vai tomar tudo, tudo. Josué 14. O que está nessa passagem, amados? Está um deles, aquele que levantou a voz, falou, não, de forma alguma, Calebe. E passou-se, sabe quanto tempo para esse homem alcançar a promessa que foi feita para ele? 45 anos atrás. Deus ouviu lá atrás que ele se levantou e falou, não aceito isso de vocês.
nós vamos enfrentar todos lá, porque Deus é fiel. Deus se agradou e falou: peraí, esse tem fé. Olha, Moisés, separe terra assim, para tributal, e para Caleb, o meu filho, Caleb, está aqui, ó. Essa terra que estou te marcando agora, Josué, mas Moisés escreveu isso aí, amado. Ficou registrado, tanto é que depois o sucessor de Moisés foi repartir as terras depois que conquistaram realmente, entende? Chegou o tempo de dividir as terras, porque já tinha vencido tudo. Muralha já tinha caído, estou inteiro arrepiado, amado. Muralha já tinha caído, já enfrentou tudo que você pode imaginar, derrotou todos os gigantes. Passaram-se 45 anos. 45 anos daquela declaração de Caleb. Olha o que esse homem fala. 45 anos depois. Josué 14, do 10 e 11. Eis agora o Senhor me conservou em vida. Já está louvando a Deus aqui. Ele sabe que ele não viveu esses 45 anos depois. Esses 45 depois da declaração dele. Porque ele quis viver. Não. Ele já começa elogiando a Deus. Eis que o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, já agora, sou de 85 anos, e estou forte ainda, hoje como no dia em que Moisés me enviou, como espia, tá? Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Ou seja, estou com a mesma força para ir enfrentar o adversário e voltar vitorioso. Diga amém? Amados, está aí, 45 anos. Hoje, se alguém pede algo para Deus e Deus promete, amados, uns não aguentam nem 45 horas. O Senhor falou isso no meu coração, eu falei: Senhor, misericórdia. Ele falou: sério, filho? Tem uns que nem 45 horas aguentam a minha promessa. Já quer ontem. Acham que é assim. Um tempo deles é o meu tempo. 1000 anos de um homem é um dia para mim. Disse o Senhor. Então é isso que é o homem. O ser humano é isso. Pobre de espírito. Porque o inimigo contaminou a alma deles. Mas nós estamos aqui. Jesus está aqui. Veio para desfazer as obras do diabo. Alguém pode glorificar Deus por isso? Alguns não aguentam 45 horas, alguns que saem 45 minutos, né? Houve uma pregação dessa, já acho que já está tudo tranquilo. Não, ele esperou 45 anos para ver a vitória. Estamos vivendo os últimos dias, amados, e temos a necessidade de perseverar na fé, pois Jesus mesmo disse lá em Mateus 24, quando ele revela para os seus discípulos quais seriam os sinais dos tempos, né? Do final dos tempos. Então, lá em Mateus 24, versículo 13, olha o que ele fala: aquele, porém, que perseverar até quando? O fim, esse será salvo. Diga amém? Irmãos, a circunstância não importa. Eu tenho 30 só quase de pastorado. Não estou me comparando com Caleb de jeito nenhum, misericórdia. Talvez hoje não seria digno nem desatar a sandália do pé dele. Não seria mesmo. Mas eu tenho quase, passou já da metade do tempo que Caleb esperou. Ele esperou 45, eu já estou há 30 anos. E tem lá atrás N promessas que eu não estou nem aí para elas. Promessas que o homem foi usado para falar para mim, do meu ministério, eu não estou nem aí para elas. Eu sempre falava, quando alguém vinha trazer alguma profecia, ou talvez profetada, eu dizia: seja feita a vontade de Deus. Eu só digo para o Senhor: eis-me aqui. Que seja a sua vontade, nunca a minha, e muito menos de quem por acaso quer me agradar. Vocês entendem, irmãos? Porque eu ia de igreja em igreja como cantor, levando aquele trabalho, com uma banda, com ônibus, programa em rádio, divulgação, mídia, TV, para quem não sabe, foi tudo isso no começo. Então a gente, muitas vezes, muitas pessoas queria agradar o cantor, o pastor Luciano França, mas não era o Espírito Santo falando, e eu nunca testificou, porque nunca entrou no meu coração revelação de bênçãos terrenas. Eu quero essa revelação aqui, ó, essa aqui que eu quero, cumprida. Essa aqui, ó, é a única revelação que me interessa. Amém? Então, amados, gravem bem o tema dessa noite e toda a instrução que o Espírito Santo nos deu. Nesses quase 30 anos, só de pastorado, se eu for somar o tempo de cristianismo verdadeiro,
passa de 30 anos. Eu já tive traição dentro da própria casa, eu tive abandono, tive humilhação, muitas vezes humilhado, perseguido injustamente, defamado, tudo isso. E estamos aqui, 30 anos servindo ao Senhor. 30 anos. Não são 30 dias, nem 30 meses. Então eu peço que você entenda que eu estou falando isso não é para a glória do homem, para você entender que nós não falamos o que nós não vivemos. Não prego o que eu não vivo, eu vivo na fé e pela fé. O inimigo armou uma cilada, tirou um monte de pessoas que bancavam esta obra com seus dízimos, tanto é que eu nem precisava trabalhar, há uns tempos atrás, depois ele retirou uma grande parte. O que aconteceu? Deus falou: filho, não se preocupa, eu te daria uma estratégia nova. E deu. E deu. O inimigo fica furioso com essa obra, irmãos. Tem uma coisa que o diabo odeia, é a obra que prega a verdade. Então, irmãos, não olhe com os olhos humanos, porque os olhos humanos foram que fizeram zombar de Jesus naquela cruz. E fora o processo que ele estava trabalhando espiritualmente, era enorme. É para que você hoje tivesse o direito de ter o seu nome escrito no livro da vida. Ele já pensava em você, há 2000 anos atrás, do homem. Você está entendendo? Então não olhe para a circunstância de forma alguma, quer seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na obra do Senhor. Não olhe para a circunstância. Fique focado na salvação. Persevere, porque essa noite Deus está dando um tema muito forte. E o tema é: perseverar não é opção. Estou me dirigindo a cristãos. Cristãos, perseverar é o tema de hoje. Não é opção, é preciso. Diga amém? Então, coloque-se em pé em nome de Jesus. Que cada um aprenda a buscar a Deus e invocá-lo enquanto se pode, enquanto Ele está perto. Amém? Senhor Deus, eu só posso ir até aqui porque até aqui o Senhor mandou ir. Longe, se eu passar daqui, serei eu e não mais o Senhor falando. Então, eu me retiro nesse momento, como pregador da Tua palavra, e deixo que Teu Espírito agora, Pai, para a Tua exclusiva glória, testifique no coração dos meus irmãos, os Teus filhos, que tudo foi dito aqui não foi da vontade do homem, e sim do Teu coração. Venha, Pai, com esta glória sobre todos que assistiram, quer seja presencial, quer seja pelas plataformas agora ao vivo, ou até depois no gravado. Mas testifica no coração deles para a Tua exclusiva glória, e que haja cura, que haja restauração, haja transformação, e principalmente que haja temor para se alcançar a salvação em nome de Jesus. Amém, igreja?